Paulo Roberto Prachedes. Eu sou nascido em 23 de maio de 1962. Eu nasci em São José do Mantimento, Minas Gerais. São José do Mantimento fica ali no leste de Minas, fica bem pertinho do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. Então a gente está ali a 200 quilômetros antes de Vitória, que é a capital, né? São José do Mantimento é uma cidade até hoje pequena, vive da agricultura e uma cidade inesquecível. Uma cidade muito boa para quem conhece, para você passear, um povo bom, hospitaleiro, trabalhador e que teve uma grande parte da população que acabou saindo aí para vários lugares aí do Brasil, inclusive Santa Gertrudes, onde eu vim parar. Eu tenho 6 irmãos. 6 irmãos, todos nascidos lá? Todos nascidos lá e todos residem aqui. Minha família, meus avós eram de lá, meus pais nasceram lá e eu vim para cá com 17 anos de idade, né? E depois foi vindo, eu trouxe um irmão para trabalhar comigo, trouxe uma outra irmã para trabalhar comigo quando comecei minha vida aqui. E depois foi vindo um, foi vindo outro, por último veio meu pai, minha mãe e minha irmã mais nova. Eu fui nascido no sítio, em um sítio, e fiquei morando no sítio, né? Morei no sítio até os 15, 16 anos. Meu pai era proprietário do sítio e a gente foi trabalhando ali até os 15 anos. Na época, meu pai lutava com bastante dificuldade, mas foi assim um pai que sempre fez o que pôde para os filhos. A gente tinha as nossas atividades, ensinou a gente a trabalhar desde cedo, porém naquilo que a gente poderia fazer. Ele nunca forçou a gente a trabalho pesado. Enquanto a gente pôde estudar, a gente estudou, né? Ele, com 6 filhos, trabalhando no cabo da enxada, era difícil para criar. E os 6 filhos cresceram ali. Foi assim, eu tinha alguns parentes que moravam aqui, em Santa Gertrudes. Inclusive, um que veio a ser vereador junto comigo na minha época, o Gumercindo Fernandes Pereira. E eu jogava futebol. E eles me viram jogando bola lá, acharam que eu deveria sair para vir jogar futebol. Aí como meus parentes eram daqui, Rio Claro, ali, né? Tinha uns que moravam em Rio Claro, outros moravam aqui. E eu vim para jogar futebol, na verdade. Foi uma época muito boa, tipo assim, eu vou só completar. Quando eu vim, eu fui fazer um teste no velo, acabei sendo aprovado, já em seguida já fui para o campeonato, disputei, cheguei a jogar no profissional, porém pouco tempo, e desisti e fui trabalhar. Mas aqui em Santa Gertrudes era muito forte, o futebol era o que tinha, né? Na época era o que tinha para a gente fazer aqui, era jogar futebol, a diversão que tinha. Quando eu cheguei aqui, eu comecei trabalhando de ajudante de pedreiro, depois o velo, que eu dei uma firmada no velo, eles me arrumaram um serviço na antiga fábrica de refrigerantes Casonato, que era Santana, em Rio Claro, né? Refrigerante Santana, essas coisas. Seu Celso, não é? Isso, seu Celso Casonato, justamente. Porque ele era diretor do velo nessa época, então ele me arrumou um trabalho lá onde tinha flexibilidade, né? Quando tinha treino eu ia treinar, ele me liberava e eu trabalhava lá.
Foi um dos primeiros trabalhos. Depois, quando eu parei com o velo, que eu fixei aqui em Santa Gertrudes, eu fui trabalhar no restaurante Barreirense. Que foi assim, como eu estava sozinho, o que eu ganhava na época no velo não conseguia me manter, me sustentar. Porque eu não tinha o auxílio do pai, não tinha o auxílio da família, e eu morava lá no velo. Aí, quando não tinha nada, eu tinha que me virar, eu tinha que ir para restaurante, e ficava alto custo. Aí eu aí eu parei, né? Fixei Santa Gertrudes mesmo e aí eu fui trabalhar no Barreirense. Por quê? Porque lá eu conseguia alimentação e moradia. Então eu comecei minha vida ali. Comecei minha vida assim. Eu trabalhava lá, mas a minha vida sempre foi aqui. Desde que eu cheguei para Santa Gertrudes, desde que eu vim para São Paulo, minha vida foi Santa Gertrudes. Jogava onde aqui? Eu jogava no São Francisco. A gente tinha um time muito bom. Aí era um time que durante um período longo aí a gente ganhou tudo que podia aqui. E era respeitado. Era um time... Era uma moçada tudo da mesma idade, tudo... Uma galera muito, muito boa. Era bem carente, uma estrutura bem defasada. As coisas eram difíceis, não era como é hoje. Tinha um aspecto mais de vila? Tinha, parecia uma vila. Dessa parte aqui para lá da cidade não tinha nada, quando eu cheguei aqui. Então eu trabalhava no Barreirense e tinha lá do lado do Barreirense uma fundição por nome de Fundição Milani. E o proprietário dessa fundição passava todo dia lá tomar café e eu atendia ele. Ele falou, você não vai ficar trabalhando aqui. Modéstia à parte, ele falava para mim, você é uma pessoa diferente, você não pode ficar aqui. Eu vou levar você para a fábrica. Ele me levou para a fábrica dele e veio me levar para a Inter também. Fiquei 6 meses na Inter depois disso, jogando lá futebol. E trabalhei lá, vinha ser subgerente da empresa dele. Nisso eu resolvi casar aqui em Santa Gertrudes. Eu namorava uma menina daqui, que é a minha esposa hoje. E a gente veio a casar. E no dia do meu casamento, eu resolvi comprar um bar aí na Vigorelli. No dia do casamento, faltava 1 hora para o meu casamento, eu estava lá comprando um bar. E aí eu comecei a trabalhar ali. Eu falei, eu não quero bar, eu quero uma mercearia, já fui mudando tudo. Nisso eu trouxe o primeiro irmão para me ajudar. Isso com quantos anos? Eu estava com 24 para 25 anos. Casei em 85, né, com essa minha esposa, e aí a gente tem uma filha. Aí eu comecei trouxe minha irmã, depois veio uma outra irmã que já era casada, veio um outro irmão também, que esse veio trabalhar na cerâmica. E ficou só meu pai com a minha irmã e a minha mãe. E futuramente a gente foi convencendo eles a vir para cá para ficar todo mundo junto. Era uma vida, poderia ter uma vida mais tranquila para cá. Todos estão aqui, todos se adaptaram. Graças a Deus estão todos bem. Eu sempre gostei da política, sabe? Gostei do envolvimento com a sociedade, sempre gostei de estar no meio das pessoas, conversando e ajudando no que for possível. Minha vida sempre foi assim. Aí, não, o pessoal via alguma coisa na gente, não, sai para vereador, sai. Aí onde eu resolvi a me envolver mas a gente sempre esteve envolvido.
nos bastidores, mas envolvido. O primeiro convite foi na época do prefeito, do Coronel Palumbo. A gente ajudava bastante ele aí nas obras sociais que ele fazia, e aí ele me convidou. Mas naquela época eu tinha o Gumercindo Fernandes Pereira, que veio a ser vereador também, meu primo. E quando eu falei que ia ser candidato, ele falou assim, não, mas eu vou ser candidato. Aí meu pai conversou comigo tal, e a gente chegou, eu conversei com o Gumercindo, falei, então tá bom, você vai dessa vez, da próxima eu vou. Aí ele saiu, acabou não ganhando como vereador, e veio a próxima. Aí a próxima eu conversei com ele, não, eu vou sair de novo. Falei, então tá bom, dessa vez vai nós dois. Aí, e fomos nós dois ser candidato naquela eleição, que era junto com o Valtimir Ribeirão. Foi a convite do Valtimir. Na primeira eleição eu fui eleito. Até então, na história da cidade, eu fui o vereador mais eleito, né? Mais votado naquela eleição. E o Valtimir também entra de prefeito? O Valtimir entra de prefeito e o Gumercindo também foi eleito. Então, nós dois fomos eleitos. E o Gumercindo é um dos incentivadores a eu vir para Santa Gertrudes, que era primo e já morava aqui, entendeu? É uma pessoa que eu tenho muito respeito até hoje por ele. Mudou um pouco. Política é assim, cada ano que passa alguma coisa vai... os eleitos vão melhorando, né? A gente vê aqui hoje essa estrutura que tem da Câmara aqui, e a gente lembrar da época da gente, é uma coisa fora do normal. Então, cada ano que passa, as coisas vão melhorando, e não foi diferente naquela época. Era muito difícil aquela época. Parte de saúde, eu chegava a levar gente para o hospital, não tinha ambulância, a gente batia na porta, meu filho vai morrer aqui e tal, você tem que sair correndo, ajudar. Faço até hoje, não é porque era... Né? Sempre fiz antes e continuou do mesmo jeito. Era muito difícil, a arrecadação municipal era uma coisa assim, inacreditável, era muito deficiente. Essa época aí era a coisa mais difícil, você vê um deputado aqui, alguém fala, vou destinar uma verba aí para uma ambulância, ou para uma polícia, ou para uma ambulância policial, alguma coisa desse sentido. Não tinha. Nessa época aí tinha uma ambulância no postinho aí. Se ela saísse para ir para Rio Claro, ficava sem ambulância no posto, ou para São Paulo, ficava o dia inteiro sem ambulância. Era um trabalho diferente de hoje, sabe? Era uma coisa bem diferente assim de hoje. A amizade com o executivo era maior do que a parte profissional da coisa, sabe? Eu, por exemplo, eu sempre tive na minha cabeça o seguinte, eu não quero saber se é meu companheiro, se não é, eu quero saber o que for bom para o geral, que é o mais difícil da política, né? Geralmente as pessoas querem para si. Não olha o conjunto total da obra. E eu sempre pensei, então, eu sempre tive minhas divergências também, né? Mesmo nessa época, porque o que eu achava que fosse melhor para a população é o lado que eu ia. Eu não tinha lado, não tinha gratidão, sim, ao Valtimir, tudo na época que a gente foi vereador junto com ele. Depois eu vim a ser vice-prefeito, candidato a vice-prefeito com ele, uma pessoa que eu tenho também um carinho especial, um cara diferente. Era justamente a falta de verba
de poder executar os trabalhos que você tinha em mente, os projetos que você tinha em mente. Então isso era, para mim, foi o mais difícil, que você, quando você se coloca, você tem em mente algumas coisas que você quer trabalhar em cima daquilo. E muitas das vezes não tinha condições financeiras para isso. Então, eu acho que a maior dificuldade foi isso. Foi o maior obstáculo. O maior obstáculo político. Eu tive decepções também, né? Como na época eu fui o vereador mais votado, na hora era para eu assumir a presidência, teve algumas coisas lá que me tiraram da presidência, então tudo isso eu fui frustrando também, eu me frustrei também. Então, para mim foi um obstáculo também que aconteceu ali. Não muda muito, eu acho que não muda muito os temas. Eu acho que os debates são bem parecidos. Porém, na nossa época era bem diferente a questão de estrutura de trabalho, né? Como eu já disse, você vê isso aqui hoje, na nossa época, ficava todo mundo sentado lá atrás, saiu um microfone, então, mas os debates às vezes existiam, né? Mas assim, era um pouco diferente de hoje. Na verdade, grandes projetos foram poucos. Na época, eu lembro de um, foi a ampliação do tratamento de água. Esse foi um projeto muito bom, que era uma necessidade tremenda da época. E eu lembro que eu fui, era o Fleury, o governador, a gente teve lá no Palácio, mas era raro você sair daqui para você ir lá para uma audiência lá com o governador, com o deputado, não tinha essas emendas, essas coisas, né? O deputado, às vezes, ele lutava lá por uma verba aí para a saúde, para alguma coisa, mas teve tratamento de água, asfaltos, tapas-buracos, um monte de coisinha assim que a gente lutou. Campo de futebol, a gente conseguiu uma praça esportiva, né? Áreas de lazer, tudo foram coisas que a gente batalhou. Eu lembro que o primeiro dia de mandato, eu lancei, junto lá com os vereadores, 20 projetos. Foram 20 projetos, indicações. A turma falava, não é só você, na brincadeira, né? Porque achou que era muita coisa. Daqueles 20 projetos, acho que uns 8, mais ou menos, aí saiu do papel. Hospital, por exemplo, né, que a gente batalhava bastante, na parte de segurança. Na época mesmo não saiu a rodoviária, terminal. Era algumas coisas assim, algumas coisas doía. Algumas coisas doía, porque a população, ela cobra, né? Dentro do direito dela, ela cobra. E uma das coisas que mais me doeu foi quando os vereadores foram aprovar um aumento de salário. E eu lutei por um aumento maior para o funcionalismo. E foi um pouco frustrante para mim o percentual de aumento dos vereadores e o percentual de aumento para o funcionário público. Isso aí foi uma das coisas que mais me doeram. E até em um tempo bem recente aí, algumas pessoas daquela época falavam, não vai dar uma de Paulinho Prachedes, né? Que não diminuir o aumento que era de 300 e poucos por cento para o vereador, para dar um aumento de 3% para o funcionário. Então, para mim, aquilo ali
Aquilo ali é uma desigualdade, para mim é uma desigualdade muito grande. Eu fui cotado para ser o próximo candidato a prefeito. Muitas pessoas queriam assim que eu me lançasse como próximo candidato a prefeito. E eu lembro como se fosse hoje, a minha rejeição era de 13,6 e a do que veio a ser o prefeito era de 13,6, que era o João Witt. Mas eu não me senti preparado naquela época para me lançar como prefeito. Eu falei, eu não estou preparado. A responsabilidade é muito grande e eu não aprendi muito nesses 6 anos, o suficiente para me lançar, para ser um prefeito da cidade. Porque não é só o nome de prefeito, você tem que ter responsabilidade de tudo aquilo que tem em volta que eu pude ver durante esse tempo. E não saí. Até então eu tinha decidido a não me envolver mais. Na verdade, quando eu fui no primeiro dia de mandato, quando eu me senti traído lá de não ser o candidato à presidência lá da Câmara, eu já me frustrei muito ali. Se não fosse meu pai por perto, eu não teria continuado nem como vereador. Mas em respeito aos eleitores e aos conselhos, eu segui fazendo o meu trabalho durante o período que eu fui eleito. E passaram os anos, passou aquele próximo mandato lá, que eu não fui. Aí voltou tudo novamente, todo mundo assim, uma parte, né, da população, não, você tem que ir, seu nome não sei o que, seu nome é bom, você tem pouca rejeição, tal. Aí eu não vou. O Tuti Rocha ouvia falar no meu nome e a gente não tinha conhecimento, a gente não se conhecia até então. Ele pediu para o motorista dele ir lá no meu comércio me chamar para tomar um café com ele, que ele queria me conhecer. Aí eu fui, bati papo com ele, a gente se conheceu e ele acabou me convencendo a sair novamente. Mas era para eu sair de cabeça também. Mas era eu e o Valtimir. O Valtimir não aceitou na época também eu saí de prefeito e ele de vice, porque ele já tinha sido prefeito 3 vezes. Né? E eu também não forcei nada, porque eu respeito isso. É um direito que ele tem. Aí voltamos da reunião, o Tuti, não, vai de vice. Falei, nossa, mas a rejeição do Valtimir era muito alta. Não, nós vamos virar isso, tal. Aí acabei indo como vice, candidato a vice do Valtimir. Eu sei que a gente estava numa diferença, acho que mais de 50%. Aí a gente perdeu por, eu vou dizer, 50 votos, porque foram 97 votos. Se a gente tivesse tido 50 votos a mais, a gente teria sido eleito. E nessa ocasião o Tuti me chamou de volta lá, a partir daí a gente ficou sempre junto. Vamos fazer um acordo, eu e você. Se algum dia eu entrar em política, me envolver em política, você vira meu inimigo. E se você for novamente, eu vou ser seu inimigo. Nós não vamos ter mais amizade. E a gente fez uma boa amizade, que foi até a morte dele. E eu não me envolvi mais, ele também não. Por fora, a gente ficava sempre ali por fora. A gente ajudou o Valtimir, mas por fora. E aí foi onde parou. Rapaz, a política é uma das coisas mais interessantes que existe.
Eu deixo um legado de honestidade, de procurar o melhor para todos, não para um individualmente. Eu lembro, quando eu fui eleito, uma das pessoas que foi candidato no mesmo tempo, ele me disse assim, e ele perdeu, a gente em um evento, ele falou assim, queria saber o que você fez para você ter tantos votos. Aí eu falei, eu não fiz nada, é a minha vida que fez. Então, assim, você tem que ser o que você é sempre. Numa política séria, não numa política igual a gente vê hoje. Uma política séria, uma política honesta, você tem que ser o que você sempre foi, o que você é na vida toda, não nos 6 meses de candidatura, um ano que antecede a eleição. Aí você não adianta você querer mudar e mudar sua cara, e você tem que ser o que você sempre foi. Trabalho honesto, trabalho, honestidade. Um bom trabalho na sua vida particular é um bom trabalho na vida política, qualquer lugar que você for. Rapaz, eu devo muito a Santa Gertrudes. Eu devo muito. Santa Gertrudes para mim hoje é Deus, minha cidade natal, Santa Gertrudes. Eu fiz minha vida aqui, criei minha família, tenho meus negócios tudo aqui. Durante todo esse tempo, eu recomendo Santa Gertrudes para muitas pessoas, né? Lugar de trabalhar, lugar de gente trabalhadora, de gente... Santa Gertrudes é uma parte de mim. Eu devo muito a Santa Gertrudes. E estou sempre disposto aqui a ajudar no que for possível e o que for preciso. Porque eu amo essa cidade. Tenho bastante família, muitos amigos. Tenho o respeito da população. Às vezes eu com a minha esposa, às vezes a gente vem nos eventos aqui, o carinho que as pessoas tratam a gente vai embora conversando. Como é gostoso você ter o carinho, ter o respeito das pessoas. Todo mundo, um carinho enorme pela gente, e a gente tem que ter gratidão por isso. Sou muito grato por isso, pelo povo de Santa Gertrudes, pelas pessoas que me acolheram aqui, pelos políticos, tenho respeito de todos eles. Costumo dizer, até os inimigos políticos, né, são amigos da gente, que a gente se encontra, bate papo, toma cafezinho junto. Então eu acho que isso é muito gratificante. Não posso dizer que é inimigo político, né? Adversário político. Não tem inimigo. E fora desse meio aí, a gente tem a amizade e o respeito de todo mundo, e isso para mim é muito gratificante. Santa Gertrudes é um pedaço de mim. Nunca, desde que eu parei com meus negócios aqui, dei bastante emprego aqui também, nunca deixei de minha conta de banco, nunca deixei meu escritório, nunca deixei minhas coisas, meus imóveis aqui, minhas coisas aqui, tudo meu é aqui, Santa Gertrudes. Mesmo eu mudando, fiquei um tempo em Rio Claro, morei 12 anos num sítio em São Pedro, no Alto da Serra, era um sonho. Hoje estou morando aqui no Portal, em Ipeúna, mas as minhas coisas são aqui, a minha vida é aqui, tudo que eu tenho que fazer é aqui. Então eu devo muito a Santa Gertrudes.